Minha irmã, meu irmão, estamos percorrendo o itinerário quaresmal. Este tempo favorável à nossa conversão pede de cada um de nós assídua escuta e mais atenção aos ensinamentos que brotam das Sagradas Escrituras ou da Bíblia Sagrada. Cada texto da Palavra de Deus, escolhido para ser proclamado no tempo quaresmal, contém sempre os sinais do amor misericordioso de Deus e seus apelos à conversão. A revisão de vida neste tempo, que prepara para a Páscoa do Senhor, é uma oportunidade muito especial para retomarmos com maior empenho nosso propósito de viver como discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Cada texto proclamado provoca nossos corações para um decidido compromisso pessoal de tudo fazer para que a fraternidade do reino, anunciado por Jesus, cresça sempre mais entre nós, preparando-nos para a vida definitiva no reino dos céus. Então, para escutar a palavra de Deus, preparemos-nos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abedênego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar a trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abedênego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A essas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abedênego, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abedênego e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros: Porventura não lançaram 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrer nenhum mal.
e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e de Abidênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar sua vida a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Minha irmã, meu irmão, o capítulo 3 do livro de Daniel narra um dos episódios mais conhecidos da literatura bíblica: a recusa de Sidraque, Misaque e Abidênago em se prostrar diante da estátua de ouro erguida por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Este relato não é apenas um conto de resistência, mas também um momento de profundo testemunho de fé e de coragem diante da opressão. O texto começa com o rei Nabucodonosor confrontando diretamente os 3 jovens hebreus, perguntando por que não se prostrarem diante da estátua de ouro. Ele lembra aos jovens que, se eles se recusarem, serão lançados na fornalha ardente. A ameaça de morte, iminentemente horrível, é usada para forçar a obediência. Aqui vemos o poder absoluto de Nabucodonosor sendo desafiado por aqueles que, apesar de estarem na terra do exílio, não renegam sua fidelidade a Deus. A resposta dos jovens é firme e resoluta. Eles afirmam que seu Deus tem o poder de livrá-los da fornalha, mas mesmo que Deus não o faça, eles não se prostrarão diante da imagem do rei. Esse trecho sublinha a confiança inabalável dos jovens na soberania de Deus, independentemente do desfecho. Eles não se dobram à pressão externa, mantendo sua fé viva, não por expectativas de um livramento imediato, mas por uma fidelidade radical ao Senhor. Esse compromisso total com Deus, em qualquer circunstância, reflete uma verdadeira visão de fé que transcende os limites humanos. A raiva de Nabucodonosor é exacerbada pela coragem dos 3 jovens, e ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que o normal, a fim de garantir uma execução rápida e dolorosa. Aqui, a violência e a força do poder de Nabucodonosor são intensificadas, mas, paradoxalmente, a medida extrema também simboliza o endurecimento do coração do rei e a tentativa de destruir qualquer sinal de resistência à sua autoridade. Mesmo assim, a determinação dos 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago, reflete um testemunho de fé e coragem diante da opressão. Na sequência, o prodígio ocorre, quando, em vez de sucumbirem às chamas, os 3 jovens são acompanhados por uma 4ª figura, descrita como semelhante a um filho de Deus. Esse ser misterioso simboliza a presença divina no sofrimento. Ele pode ser entendido como uma figura de Cristo prefigurado, representando a intervenção direta de Deus no sofrimento de seus fiéis. A ideia de uma presença divina, protetora e sustentadora em tempos de tribulação é fundamental para entender a natureza da providência divina. Ao ver a salvação dos jovens, o rei Nabucodonosor reconhece o poder de Deus e louvou o Senhor, declarando que não há outro Deus que possa livrar como este. Aqui, o reconhecimento da soberania divina se torna público e oficial. Este momento é então crucial, porque revela uma transformação no coração do rei, um sinal de que até os maiores inimigos de Deus podem ser tocados pelo testemunho da fidelidade. A narrativa termina com um decreto do rei, promovendo a adoração ao Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, reconhecendo que nenhum outro Deus poderia agir como ele. Este decreto, mesmo que pareça um sinal de conversão, também pode ser lido de forma irônica, pois se trata de um reconhecimento público do poder de Deus.
mas ainda dentro de um sistema político de autoridade real. Não obstante, a mensagem essencial permanece clara. A fidelidade a Deus é superior a todas as leis humanas e a intervenção divina prevalece sobre qualquer força terrena. O episódio de Sidraque, Misaque e Abidênago ensina sobre fé e resistência diante das pressões externas. Os cristãos hoje enfrentam fornalhas que testam sua fidelidade a Deus em várias áreas da vida. O exemplo desses jovens nos chama a não ceder à idolatria, seja material ou ideológica, e a confiar na presença de Deus durante o sofrimento. Mesmo sem livramento imediato, Deus sustenta a fé e esperança dos fiéis. Este relato inspira os cristãos a manterem-se firmes nas convicções, confiantes na soberania de Deus. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.